Meu nome é Marcos Vreghi, sou pesquisador da Embrapa, engenheiro agrônomo formado pela Unesp de Botucatu. Tenho mestrado na área de irrigação e drenagem pela Unesp também e doutorado pela Universidade Estadual de Maringá em produção vegetal. Hoje aqui a gente vai falar sobre zoneamento agrícola de risco climático para oliveira. Por que oliveira no Brasil? A oliveira tem havido no Brasil um aumento do consumo muito grande do azeite de oliva. No entanto, não tem mais área para a expansão do cultivo da oliveira nos países que tradicionalmente cultivam a oliveira no mundo. Então, eles estão procurando novas regiões para o cultivo e uma das regiões procuradas é o Brasil, justamente em função do aumento muito grande do consumo do azeite. Aqui na América do Sul, além do Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Chile também produzem o azeite de oliva, o Peru também, e esses países também têm alto consumo de azeite de oliva. O consumo tem aumentado não apenas no Brasil, mas também nos Estados Unidos, onde também tem havido cultivo da oliveira. O aumento tem havido em função do marketing que tem sido feito das qualidades do azeite de oliva. Então, ele tem propriedades medicinais, ele é ótimo para a saúde, para a prevenção de enfermidades e também ele tem propriedades antioxidantes. Qual seria o melhor azeite de oliva para compra no supermercado, né? O melhor azeite de oliva é o extra virgem, justamente porque ele é prensado a frio, então ele conserva todas as propriedades naturais da azeitona. E enquanto que o azeite que a gente consumia antigamente aqui no Brasil, que é o azeite do tipo que não é extra virgem, ele tem a extração dele feita a quente. Com isso, o azeite ele perde uma série de propriedades naturais, as propriedades nutracêuticas. As regiões que cultivam azeite no mundo vão geralmente de 30 graus a 45 graus norte ou 30 graus a 45 graus sul. É onde a oliveira tem melhor aptidão. Então, cultivar ela aqui no Brasil fugiria essa regra e já vem sendo cultivado com produção de azeite de excelente qualidade. É uma cultura pioneira. O Brasil é uma região marginal para o cultivo de oliveira, justamente porque não tem exatamente as mesmas condições climáticas dos países da região de origem dela, e onde a oliveira vem sendo cultivada aqui no Brasil. Ela vem sendo cultivada nos estados do Sul e do Sudeste, né, principalmente no Rio Grande do Sul. O estado de São Paulo também já tem vários municípios produzindo, e Minas Gerais também. E a qualidade do azeite que vem sendo produzida nessas regiões tem sido verificada e é muito boa, é comparada ao azeite produzido na Europa. O futuro da olivicultura no Brasil está ligado ao sucesso de desenvolvimento de cada cultivar em cada região. Então, quanto mais bem adaptada for uma cultivar para cada região, melhor é o desenvolvimento dela e o sucesso da cultura está ligado a isso. Quais regiões no Brasil teriam potencial para o desenvolvimento da oliveira? Basicamente, hoje, pode-se dizer que com as atuais cultivares existentes, as regiões Sul e Sudeste são as que têm mais potencial e, talvez, futuramente, com o trabalho de melhoramento genético, pode ser que a região Nordeste também venha a ter potencial para o desenvolvimento da olivicultura. Como saber se a oliveira é boa? Hoje as cultivares que existem aqui no Brasil, praticamente quase todas elas foram introduzidas ou da Europa ou do Oriente Médio, ou também da América do Sul, né, de países como Uruguai e Argentina. E para saber se ela é boa, tem que se plantar e ver o desenvolvimento delas. A maioria das cultivares não consegue se desenvolver, então é feito o plantio, ela não vai para frente, né? E tem outras que vão para frente, mas que não têm qualidade do produto final muito boa, então também tem que se avaliar isso.
Então, entre as cultivares que têm um produto final de qualidade boa, pode-se fazer a seleção daquelas que crescem bem aqui no Brasil. A Embrapa, o Clima Temperado, hoje tem uma rede montada de ensaio no Brasil inteiro, testando várias cultivares no país todo, né? E dentro de alguns anos deve ter resultado do desenvolvimento dessas cultivares nas várias regiões do Brasil. Então, o zoneamento agrícola, o que é o zoneamento agrícola de risco climático? Ele é um estudo que é feito para indicar quais são as melhores regiões para o plantio de cada cultivar de oliveira. O zoneamento que ele está em andamento aqui no Brasil, ele busca indicar em nível de cultivar. Então, indica cada cultivar para cada região. Ele serve para o programa de políticas públicas do Ministério da Agricultura. Então, o zoneamento agrícola hoje ele é atrelado ao crédito agrícola e ao seguro rural. Então, a cultura que não tiver zoneamento agrícola, ela não tem nem seguro nem crédito para o plantio. Por outro lado, o produtor que não seguir também o zoneamento, quando tiver o zoneamento feito, né, o produtor que não seguir o zoneamento, ele não tem também direito ao seguro rural e ao crédito agrícola. Para ter direito a isso, é necessário seguir o zoneamento agrícola. Quem criou o zoneamento agrícola foi o Ministério da Agricultura, recriou, né, em 1996, justamente para regularizar a questão do seguro rural e crédito agrícola no país. Os riscos que são aceitos são até de 20%, então é admitida em média uma perda de safra a cada 5 anos, que é o nível aceitável hoje. Atualmente esse valor tem sido modificado, né? Tem sido aceito riscos maiores também para o crédito agrícola. O responsável pelo zoneamento agrícola no Brasil atualmente é a Embrapa, e os principais riscos que são considerados na fase crítica de desenvolvimento da cultura, que é a fase de florescimento, é a geada, um dos principais riscos, o déficit hídrico, também é considerado, a chuva na fase de florescimento e na fase final de colheita da produção, a umidade relativa no florescimento, e também é considerado o número de horas de frio abaixo de 13 graus no outono e inverno. O que tem se verificado também aqui no Brasil é a ocorrência de granizo na fase de florescimento. No entanto, esse risco ele não tem hoje ainda como ser calculado. Ele é coberto pelo seguro rural do Ministério da Agricultura. Mas a geada ela é calculada usando um banco de dados das redes de instituições estaduais de pesquisa. O déficit hídrico também pode ser calculado. Ele implica ele pode prejudicar a florada da planta e reduzir a produção. A geada já pode, no caso, queimar a florada e também aí não é produzido fruto. A chuva, ela pode também lavar a flor e com isso também não existe a polinização e a formação do fruto. A umidade relativa, ela precisa ter um valor que tem que estar entre 60% e 80%, que é o ideal. Se tiver fora desses valores, na fase de florescimento, aí também não ocorre a frutificação. Isso porque abaixo de 60% ocorre um problema no estigma e abaixo de 80% ocorre o enturgecimento do grão de pólen e não é fecundada a flor e não produz o fruto. As horas de frio, abaixo de 13 graus, o que seria essas horas de frio, né? É o frio que ocorre no período outono e inverno, que vai de maio a setembro, e ele é necessário para dar uma quebra na dormência da planta. Então, ocorrendo esse frio, ocorre um estresse na planta, e com isso ocorre a regularização da emissão de brotos e da floração. Isso é necessário para ter um aumento da produção da planta, né? Em quais estados estão sendo feitos os zoneamentos para o Brasil? São os estados da região sul e sudeste. Então, Rio Grande do Sul, no caso, é o único que já tem o zoneamento feito. Foi feito o zoneamento edafoclimático, então considerando
as condições de solo e de clima, mas Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, o zoneamento está sendo feito e nessa primeira etapa vai ser feito apenas o zoneamento climático para esses estados. De onde vêm as cultivares que hoje estão sendo usadas aqui no Brasil? Elas são introduzidas na maioria da Europa, mas também tem algumas cultivares que estão sendo trazidas dos países da América do Sul, do Uruguai, da Argentina e do Chile, que já tem um plantio um pouco mais de tempo. No caso, a Ipamig também tem algumas cultivares desenvolvidas e que têm sido bastante utilizadas. Em que tipo de solo ela vem sendo cultivada? Normalmente no solo arenoso, aqui no Brasil, e com alta declividade, ou seja, em torno de 13 a 45% de declive, e solos com profundidade de 50 a 120 centímetros. O trabalho de zoneamento, como que ele é feito? É feito, primeiramente, uma discussão em equipe entre agrometeorologistas, que trabalham com zoneamento agrícola propriamente dito, e especialistas na cultura, no caso da oliveira. Depois de feita uma primeira discussão, são levantados quais são os fatores importantes para a oliveira, e é feito um trabalho em cima de dados climáticos da rede de estações meteorológicas que existe em cada estado. E são feitos aí então os cálculos de risco. No caso, o risco de geada, por exemplo, é feito o cálculo baseado na temperatura mínima do ar. Então, sempre que a temperatura mínima, no caso da oliveira, for menor que 3 graus, é computado como risco na fase de floração da cultura. Na etapa final é feita uma validação com os técnicos especialistas da cultura que conhecem a realidade do campo. Então, eles verificam o trabalho feito e atestam a veracidade, se o trabalho está bem feito ou se precisa ser refeito, revistos os critérios e refeitos os cálculos. O clima. O clima no Brasil ele é favorável para o cultivo de oliveira? Pode-se dizer em princípio que sim, mas tem algumas peculiaridades que são um pouco diferentes da região de origem da oliveira. No caso, por exemplo, da temperatura, aqui no Brasil, a temperatura ela é mais quente do que na região da onde vem a oliveira. E no caso a oliveira, ela tem a necessidade das horas de frio abaixo de 13 graus. Então, por enquanto, as regiões que dá para plantar oliveira aqui no Brasil são nos estados do sul e do sudeste do país, onde tem um certo acúmulo de horas de frio no período de outono e inverno. No caso da chuva, aqui no Brasil ocorre inverso do que na região tradicionalmente onde ela é cultivada. Lá, geralmente, no inverno chove bem e no verão tem regiões que praticamente até nem chove nada. Aqui no Brasil é o contrário, no inverno chove pouco e no verão chove bastante. Então, isso tem uma influência no cultivo da espécie. No caso, implica principalmente na produção do fruto. O fruto ele precisa de água para começar a se desenvolver bem, mas chega na etapa final do ciclo de produção do fruto, ele precisa de um período seco. Por quê? Se tiver muita chuva, o fruto ele fica muito aguado e ele produz pouco óleo. Então, numa situação de seca, como é na região de origem da oliveira, o fruto ele fica mais seco e com isso ele consegue produzir mais óleo e dar um maior rendimento na produção do azeite de oliva, e o azeite também ele tem uma qualidade superior. Então, no zoneamento, a gente precisa buscar selecionar aquela região que tenha menos chuva nessa fase, final de produção do fruto. A temperatura ideal para o desenvolvimento da oliveira é de 25 a 35 graus. Isso a gente tem na maior parte do país. A umidade ideal é entre 60% e 80%. Também a gente tem essa condição na maior parte do território brasileiro. Isso, como eu já comentei anteriormente, se a umidade for menor que 60%, ocorre a inviabilidade do estigma. Se ela for maior que 80%, ocorre a hidratação do pólen. Então, nessas duas situações, não ocorre a polinização da flor e não forma o fruto
não forma azeitona. O volume de chuva na região em que ela ocorre naturalmente é em torno de 650 milímetros. Aqui no Brasil a gente praticamente não tem essa situação, a não ser na região do semiárido. Então, se for considerar só a água, a região ideal que seria para cultivo de oliveira aqui no Brasil seria o semiárido. Mas é como já disse antes, ela precisa das horas de frio que a gente não tem nessa região do Brasil. Então, por enquanto, ainda a região sul e sudeste são as melhores para o cultivo de oliveira, a não ser que futuramente, com o trabalho de melhoramento genético, consiga se desenvolver cultivares que não precisem de frio e aí elas vão ter as condições ideais de precipitação na região semiárida do Brasil. A oliveira ela precisa de horas de frio acumuladas abaixo de 13 graus. Basicamente, ela pode ser dividida em 3 grupos. Um que tem baixa necessidade de frio, que vai de 300 a 600 horas acumuladas no período de outono e inverno entre maio e setembro, né? Um grupo intermediário, que vai de 601 até 800 horas de frio, e um grupo com alta necessidade de frio, que é acima de 800 horas de frio. A cultivar Maria da Fé, que foi introduzida pela EPAMIG, por exemplo, ela precisa de mais do que de 1000 horas de frio acumuladas. Ou seja, região própria para região bastante fria aqui no Brasil. Mas a oliveira também ela precisa de calor. No caso, depois do frio acumulado, ela precisa de calor para o desenvolvimento do fruto. Então ela tem que acumular temperatura, no caso seria soma térmica acima de 13 graus, acumulando até 5.000 horas com essa temperatura acima de 13 graus para a formação do fruto. Em relação aos solos, no Brasil, no zoneamento ele vai ser incluído numa etapa posterior, numa segunda etapa, né? No caso foi feito só até agora, por enquanto, para o Rio Grande do Sul. O mais comum no Brasil, a oliveira está sendo cultivada em solos arenosos e em costas íngremes. O que vai ser considerado no caso do zoneamento agrícola é a profundidade dos solos, a drenagem e o teor de argila. Hoje tem uma doença que tem ocorrido no Brasil, que é a antracnose. Então também no zoneamento a gente vai procurar indicar cultivares que sejam tolerantes à antracnose, ou se não, zonas onde o risco de ocorrência dessa doença seja menor. Ela necessita de poda? No caso do Brasil, em que você tem uma situação climática muito favorável para o desenvolvimento vegetativo da oliveira, com verão, no caso, com temperatura alta e bastante precipitação, é necessário haver a poda da oliveira, diferente do que ocorre na Europa, onde não é necessário porque ela tem uma condição, no inverno é frio, então a planta praticamente paralisa o crescimento, e no verão, que é quente, não tem chuva, então ela não cresce muito, né? Mas aqui no Brasil é necessário fazer poda. Quantos anos de pesquisa vão ser necessários para desenvolver uma cultivar, no caso brasileira? Bom, a EPAMIG já está desenvolvendo algumas cultivares, né? Mas ainda eu acredito que precise aí de pelo menos mais uns 10 anos para ter o desenvolvimento de uma cultivar adequada para cultivo nas condições brasileiras. Por enquanto, a gente usa as cultivares introduzidas e mesmo assim, então, a gente está conseguindo produzir bem azeite de qualidade com boa produção. O rendimento hoje, no caso do Brasil, em média está sendo de 15 toneladas por hectare, dependendo da região, produção de azeitona, e de azeite de oliva em torno de 2.000 litros por hectare, o que é considerado também uma média boa, e azeite de boa qualidade. E depois de tudo, então, a pergunta que se faz é como é que a Embrapa Florestas então, chegou no zoneamento agrícola para a oliveira, né? Bom, teve uma grande demanda de agricultores que requereram o zoneamento agrícola justamente porque o zoneamento é necessário para o seguro rural e crédito agrícola. E a área vem se expandindo rapidamente de cultivo aqui no Brasil.
precisando então desse recurso para o plantio. Houve então uma suplementação de recurso do Ministério da Agricultura para a realização do trabalho e foi feita a montagem de uma equipe multidisciplinar para trabalhar no tema. No caso, os temas trabalhados são o clima e solos principalmente e sistema de informação geográfica. Juntando essas 3 áreas, então a gente consegue desenvolver o zoneamento agrícola. Existe pessoal da Embrapa Florestas e Embrapa Clima Temperado envolvido, e existe também pessoal da Emater e de alguns institutos estaduais de pesquisa também trabalhando junto. No caso de Santa Catarina, a EPAGRE, do Paraná, o IAPAR, e de São Paulo, o IAC. Eu gostaria então de agradecer a participação no programa aqui hoje. Qualquer dúvida pode ser enviado para o meu e-mail, que segue abaixo no vídeo, que é marcos.vrege@embrapa.br. Obrigado a todos, até logo.